No vídeo anterior, nós falamos dos caminhos que a dopamina percorre no nosso organismo e, claro, as formas com que ela tem tanto de sua origem quanto de ser metabolizada. Além disso, claro, citamos os precursores e os principais caminhos dela dentro do nosso sistema nervoso central, que é o alvo dos fármacos antipsicóticos. Então, pessoal, se vocês querem acompanhar mais vídeos do nosso perfil, se inscrevam e também ativem as notificações para que cada vídeo lançado aqui no nosso canal vocês recebam em primeira mão. No final desse vídeo, se você gostou, deixe um like. Muito bem, vamos começar! As psicoses, elas são conhecidas como a perda de contato com a realidade, assim como está ali escrito entre aspas no nosso slide. Ela é nada mais nada menos, né, que um conjunto de doenças que tem como base o pensamento desorganizado, paranoide, né, uma acentuada inquietude psicomotora, fruto também do descontrole da dopamina no sistema nervoso central, sensações de angústia intensa, insônia severa e comportamentos diferenciados, né, comportamentos anormais. Ela vai apresentar no paciente uma incapacidade de reconhecer o próprio comportamento. Isso é muito importante. Na clínica é um desafio fazer o paciente se automedicar, ou seja, controlar o próprio tratamento. Uma vez que ele não entende, que ele não reconhece que ele está doente, é muito mais difícil fazer ele tomar o medicamento, ingerir ou a terapia. Então é um desafio mesmo fazer o paciente com algum transtorno psicótico reconhecer isso e se autotratar. Além disso, além de não reconhecer os próprios problemas, né, que são essa questão paranoide, essa questão de inquietude, a angústia, ele também não tem, o paciente com psicose não tem uma facilidade em ter uma interação social. Tem uma incapacidade, uma dificuldade muito grande na interação social e isso é um dos grandes motivos que faz alterar muito a rotina diária. E além disso, dificultar muito uma rotina regrada, com horários e com objetivos, né, organizados. As psicoses, elas existem de diversos tipos, diversas origens. Aqui eu citei algumas apenas, né, que são, por exemplo, psicoses induzidas por drogas. Muitos estudos já mostram que o uso abusivo de álcool, maconha, cocaína pode transformar o paciente em um paciente psicótico. Psicoses orgânicas, por exemplo, aonde acontece uma lesão cerebral que dá fruto então à psicose. Psicoses reativas leves, que são que os sintomas aparecem depois de um evento muito estressante, né? Então, que eclodiu o transtorno, e a própria esquizofrenia. Então, a esquizofrenia, ela é a psicose mais conhecida de todas. Mas desde já, nós temos que ter em mente que não existe apenas a esquizofrenia dentro da classe das psicoses e os medicamentos antipsicóticos não são só utilizados para o tratamento desta doença, dessa classe de doenças, né? Os antipsicóticos podem ser utilizados para diversas outras doenças. Então, não podemos, ao momento em que a gente vê um paciente utilizando ou conhece alguém que toma um antipsicótico, nunca a gente pode inferir que é uma psicose sem ter uma avaliação mais detalhada. Muito bem, a esquizofrenia das psicoses é a que mais apresenta o sintoma característico de alucinações auditivas, visuais, enfim, todos os tipos de alucinações. Uma característica importante que eu não poderia deixar de trazer para nós é a relação que tem a esquizofrenia com a bipolaridade e com um transtorno esquizofreniforme ou esquizoafetivo. Então, o transtorno bipolar tipo 1, que é aquele que apresenta uma intensidade maior de sintomas, ele tem 70% de chance de eclodir uma psicose no paciente, né? Principalmente, né, na fase de mania, ou seja, no up do transtorno bipolar, apresentar um sintoma psicótico e, claro, poderia ser a esquizofrenia. Então, ocorre uma relação muito próxima entre transtorno bipolar, transtorno esquizoafetivo e esquizofrenia. Uma forma de explicar
de maneira mais branda essa relação, é que o transtorno bipolar ele tem altos e baixos, né? Momentos de mania e momentos depressivos. E o paciente pode apresentar um transtorno psicótico em um desses dois momentos, né? Pode ter uma prevalência em apresentar esse transtorno psicótico. Se ele não tem mais essa diferença e esse transtorno psicótico acontece em todos os momentos, não é mais categorizado temporalmente no paciente, ele está apresentando um transtorno esquizoafetivo. E se a questão, o componente alucinógeno, né, o componente de alucinações e de sintomas mais agressivos e reativos aflora mais no paciente, nós temos a evolução para um quadro esquizofrênico. Essa é uma relação básica, né? Mas tem muito mais para se estudar sobre a relação desses três transtornos e quais as prevalências dentro da população. O foco hoje não é realmente essa parte, é os fármacos, então nós já vamos chegar lá. A esquizofrenia, então, é o principal transtorno psicótico, afeta em torno de 1% da população geral, que é muita gente, pessoal. As causas reais da esquizofrenia ainda não estão totalmente elucidadas, não tem uma origem ainda definida, mas nós sabemos que tem fatores ambientais que inferem muito na origem dela e fatores genéticos, com certeza, né? A taxa de suicídio da esquizofrenia é muito alta, né? Pacientes não conseguem suportar o transcorrer da doença e acabam cometendo suicídio em até 10% dos casos diagnosticados. Então é muito alto o nível de suicídio. E os sintomas positivos são os mais levantados na clínica, né? Que categorizam mais o paciente esquizofrênico, que são os delírios, as alucinações, as pseudo-alucinações, a incoerência nos pensamentos, né? A desconexão com a realidade e as alterações afetivas, né? Alterações psicomotoras e afetivas, aonde se muda muito, se altera muito o próprio relação com que o paciente tem com o ambiente, com as pessoas e com a própria vida, né? E com os próprios hábitos pessoais. Então, os sintomas positivos são os que mais categorizam a esquizofrenia. E nós temos uma diferença muito grande no tratamento. Até 1950, em torno, meados de 1950, nós temos a eletroconvulsoterapia como principal segmento, né, optado pelos psiquiatras no tratamento das psicoses, né, e dentre elas a esquizofrenia, o coma insulínico, né, medicações sedativas que não tem nada de especificidade para a doença, né, psicocirurgia em tentativas de extirpar regiões para tentar solucionar o problema, o uso literal de contenções físicas para segurar o paciente no momentos dos sintomas positivos, agressivos, né? E, claro, intervenções psicossociais para tentar descobrir a origem, enfim, e tratar de maneira mais psicológica, né? Com psicanálise e outras funções mais comportamentais, tentar entender mais as alterações comportamentais da doença. Mas não tinha tanta efetividade até o surgimento, né, nessa época, da clorpromazina, o primeiro antipsicótico da classe dos antipsicóticos. A clorpromazina, então, ela iniciou o tratamento das psicoses de maneira farmacoterapêutica e deu origem, então, a todas as outras classes. Já vamos falar dos medicamentos. Muito bem, como eu tinha dito no vídeo anterior, a região mesolímbica é uma região muito importante, que é o tráfego da dopamina, né? Uma das ruas da dopamina dentro do nosso sistema nervoso central. É uma região muito importante para as psicoses. Ela é uma região que vai desde o ATV, né? Da região ATV até o núcleo accumbens e alguns componentes do sistema límbico. É uma região que controla literalmente as emoções e a memória. E ela é responsável principalmente por sintomas positivos da esquizofrenia. Então, por exemplo, alucinações, delírios e os pensamentos desordenados. A região mesocortical, ela vai da região ATV até o córtex cerebral, principalmente a região pré-frontal. E essa região, ela é a região do planejamento, comportamento motivado. E daí nós temos os sintomas negativos da esquizofrenia.
Então, onde ocorre a redução do afeto, do prazer na vida cotidiana, nos hábitos cotidianos, dificuldade em iniciar as atividades e uma redução drástica na fala, na conexão do paciente com o meio onde ele vive. Muito bem, vamos para os fármacos então. Clorpromazina, 1954, um antagonista de receptores de dopamina. Então, falamos até agora dos caminhos da dopamina, bom, falamos do efeito dela no nosso organismo, mas é o excesso de dopamina, níveis elevados de dopamina, que causam os transtornos psicóticos. Pelo menos as teorias mais aceitas hoje em dia fomentam essa ideia. Então, o excesso de dopamina naquelas vias mesolímbica e mesocortical que faz que eclode os sintomas da psicose, e dentre elas a esquizofrenia. Então, os fármacos antipsicóticos são bloqueadores dos receptores de dopamina. Então, o excesso de dopamina não vai mais comprometer a relação entre ela e seu receptor, vai ser bloqueada a ação dela. Então, pensando nisso e com diversos testes, nós tivemos as fenotiazinas, né? O núcleo fenotiazina, dando origem à flufenazina, né? E à clorpromazina. Primeiro a clorpromazina e depois a flufenazina, com uma alteração estrutural que fez ela muito mais potente que a clorpromazina. E são, então, os antagonistas de receptores D2. Nós vamos ter também outras origens químicas, como através de uma alteração dessa estrutura tricíclica, né, dando origem ao tioxanteno, que isso vai também ser uma molécula base para o surgimento de outros antipsicóticos, e as butirofenonas, que dão origem ao haloperidol. Então, o haloperidol e a flufenazina, por muito tempo, foram largamente utilizados. A clorpromazina e a levomepromazina também muito utilizados. E aqui embaixo nós temos uma lista básica ali dos primeiros antipsicóticos extremamente potentes no bloqueio do receptor D2. Agora vamos prestar bastante atenção. Olha só. Quais são os efeitos adversos dessa classe? Pensa, já falamos dos efeitos da dopamina no organismo, dos caminhos dela, e agora falaremos do efeito de uma classe de fármacos que bloqueia a ação da dopamina. Então, pensem, o primeiro efeito é motor, que é o surgimento de efeitos extrapiramidais. Nós temos um controle piramidal do movimento voluntário e nós temos um caminho principalmente rico em conexões dopaminérgicas, que é chamado de extrapiramidal, que controla o tônus muscular de repouso, a postura, os movimentos involuntários. E essa região, no estriato, principalmente da origem, né, vai controlar os movimentos, tanto o movimento fino quanto esse movimento involuntário. O momento que a dopamina não consegue agir nessa região, vai me surgir então os efeitos extrapiramidais, tremores, rigidez muscular, forma robótica em caminhar, dificuldade em ter afeições, né, em ter mudanças na face, né, dando origem então àquele embotamento, tanto sentimental quanto propriamente motor, em forma de dificuldade de expressar os seus sentimentos, mas principalmente os tremores e os sintomas parkinsonianos. Um dos sintomas mais importantes, né, é a própria discinesia. Então, o principal efeito adverso é um efeito motor. Segundo efeito muito importante, né, síndrome neuroléptica maligna. Olha só esse termo, neuroléptico, né? Já ouviram falar dos fármacos neurolépticos? Pois é, os neurolépticos são os antipsicóticos típicos. Nem todos os psicofármacos têm essa conotação, neuroléptico. Agora sim, os antipsicóticos típicos são chamados de neurolépticos e são chamados porque causam esses efeitos extrapiramidais. E um dos principais efeitos, então, de uma síndrome neuroléptica maligna, que seria um excesso de efeito dos antipsicóticos, né, pode causar hipertermia, rigidez muscular severa, alterações no estado mental, descompensando totalmente o paciente, e uma instabilidade autonômica dos movimentos autonômicos e do próprio sistema autônomo. Então, a síndrome neuroléptica maligna é considerada um evento gravíssimo,
da ação dos antipsicóticos. E há um outro efeito adverso muito conhecido, é a secreção de prolactina. Então a prolactina, que é tonicamente bloqueada pela dopamina, uma vez que o antipsicótico atípico, o antipsicótico antagonista de dopamina, antagonista de receptores de dopamina, bloqueia a ação dela, eu vou ter liberação de prolactina, galactorreia e ginecomastia no paciente, tanto no homem quanto na mulher. Então aqui nessa tabela nós temos os antipsicóticos, né, de alta potência, por exemplo, né? Nós temos ali o haloperidol, a flufenazina e a pimosida, que é o ORAP, o Aldol e o Anatensol. A flufenazina nós temos o uso exclusivo hospitalar, mas a pimosina e o haloperidol nós temos sim o uso comprimido, né, disponibilizado nas farmácias. E depois os tradicionais de baixa potência, utilizados como calmantes muitas vezes ambulatorialmente. Clorpromazina e levomepromethazina, o Amprictil e o Neosine. Além deles nós temos o trifluoperazina, que é estelazine. Então esses são os antipsicóticos típicos. Antipsicóticos que causam então efeitos extrapiramidais, sintomas parkinsonianos que aos poucos vão também comprometendo o sistema motor. Mas imagina, pessoal, se nós tivéssemos uma criança com 9, 10 anos de idade que apresentasse esquizofrenia. Nós sabemos que a prevalência da doença é um pouco depois, né? Um pouco mais na puberdade, mas não se salvam casos na infância. Imagina você ter uma criança para tratar com antipsicóticos típicos que vão comprometer a questão motora para o resto da vida. Então, é necessário drogas que tenham menos efeito adverso. E por isso que na década de 80 nós tivemos um salto no tratamento da esquizofrenia. Não só nesse público mais infantil, mas todos os pacientes que sofriam de psicoses. Principalmente porque o antagonismo severo dos receptores de dopamina não melhoram os sintomas negativos dos pacientes. Não apresentavam resultado num sintoma negativo, que é o embotamento sentimental e a reclusão da sociedade. Eles só tratavam realmente a questão da agressividade, da agitação psicomotora, das alucinações do paciente com sintomas positivos. Agora descompensava muito os sintomas negativos. Então surgiu os antipsicóticos diferentes, ou antipsicóticos atípicos, que para serem categorizados nessa categoria de atípicos, né, já que nós tínhamos os antipsicóticos típicos lá, haloperidol e flufenazina, primeiro eles precisavam entrar com algumas categorias, né, cumprir algumas funções. Primeira delas, não apresentar efeito extrapiramidal, primeira coisa, né? E outra, conseguir tratar os sintomas negativos da doença. Então todos os fármacos que estão nessa classe têm essas duas características principalmente. Quem são eles? O primeiro, clozapina, né, o Leponex, primeiro antipsicótico atípico que surgiu. Depois, risperidona, olanzapina, quetiapina, sulpirida, amisulpirida e aripiprazol. E nós temos outros novos ainda, mas esses são os principais antipsicóticos atípicos. Então, eles têm uma capacidade de promover a ação antipsicótica em doses que não produzam, então, significativamente, né, uma significância de efeitos extrapiramidais, né? Tem ausência, por exemplo, de hiperprolactinemia, que é a liberação da prolactina, e a melhora tanto dos sintomas positivos quanto dos negativos. É isso que categoriza eles como antipsicóticos atípicos. Muito bem. A origem do conhecimento para o surgimento dos receptores atípicos se juntou com o fato de que um dos receptores de serotonina era capaz de modular as concentrações de dopamina no sistema nervoso central. E esse receptor é chamado de 5-HT2A. O receptor 5-HT2A, quando ativado, ele bloqueia a liberação de dopamina nas regiões principalmente do estriado, ou seja, no núcleo da resposta extrapiramidal. Se eu tenho um fármaco que bloqueia o receptor 5-HT2A, eu vou ter a liberação da dopamina nessa região. E aí está a sacada dos antipsicóticos atípicos. Eles não vão atuar tanto no receptor D2, não vão ter aquela potência de ligação no receptor D2, mas eles vão ser capazes também, além disso, né,
de atuar sobre o 5-HT2A, liberando a dopamina nas regiões do movimento e impedindo toda aquela resposta motora que os típicos apresentavam. Muito bem, esse receptor 5-HT2A, ele é um receptor metabotrópico acoplado à proteína GI, ou seja, inibitório, que controla a liberação da dopamina nas regiões do movimento. Muito bem. Os fármacos que bloqueiam, né, esse receptor acabam liberando a dopamina nessa região e bloqueando, então, o surgimento de respostas extrapiramidais. Em contraste a isso, né, na via mesolímbica, o efeito combinado no receptor D2 e no 5-HT2A neutralizam as funções principalmente da dopamina dos sintomas positivos da esquizofrenia. Então, olha só, eu tenho um controle dos sintomas negativos, dos positivos e a diminuição dos efeitos adversos principais da classe dos atípicos. E daí nós temos primeiro medicamento, né? Clozapina. Clozapina, nessa figura, mostra a relação que a clozapina tem com seus receptores. Notem que ela não é tão seletiva assim. A clozapina, ela atua tanto no receptor, então, D2, nós temos aqui, como no D1 e no D4, e além disso, ela também trabalha em receptores muscarínicos, resposta colinérgica aparecendo aí, né? Receptores H1, duas coisas que o receptor H1 faz, né? O ganho de peso, porque ele controla o apetite no sistema nervoso central, e também faz vigília, né? Então, bloqueando o receptor H1, eu tenho sonolência. Receptor adrenérgico alfa 1, alteração, quem sabe uma hipotensão postural? Exatamente. E outros receptores serotoninérgicos. Então, reações adversas da clozapina. Está voltado com os receptores. Nenhuma reação adversa de um fármaco vai surgir do nada, tem que ter uma origem. E a origem normalmente é da pouca seletividade ao seu receptor primordial. E os antipsicóticos não deixam de ser categorizados nisso também. Então nós temos aqui a possibilidade do surgimento de agranulocitose, causar convulsões, mas isso é um limiar muito alto ali com doses, né? Com doses muito altas que podem fazer com que o limiar a ter uma convulsão diminua, e isso então junto com uma paciente que tem convulsão, né, que tem epilepsia, nós temos uma precaução em utilizar a clozapina, né? Pode causar sonolência e sedação pela ação sobre o receptor H1, ganho de peso também pelo receptor H1, hipotensão ortostática, tontura e vertigem, principalmente pelos outros receptores serotoninérgicos e pelo receptor alfa 1. Então essa é a clozapina. Risperidona, vemos uma maior seletividade. Então ela atua lá no 5-HT2, então vai eximir o nosso organismo de uma reação extrapiramidal. Nós temos receptores alfa 1 e 2, que vai promover mais ainda a possibilidade de uma hipotensão ortostática. Receptor 5-HT7 e D2. Então temos uma maior seletividade, né? Mas ainda pode causar sonolência, fadiga, tontura, né, ortostática, taquicardia, náusea e ganho de peso. Essa é a risperidona. Olanzapina, né, ela tem afinidade de novo, né, uma menor seletividade, vai atuar em vários receptores, mas também vai aumentar o leque de receptores dopaminérgicos, né? Uma característica muito importante da olanzapina é que ela é um dos fármacos que tem, então, reações adversas mais leves, né? De leves a moderadas, por exemplo, a hiperprolactinemia quase que zero, né? Sonolência muito menos, ganho de peso muito menos que os outros, muito menos, por exemplo, que a risperidona, né? E claro, nós temos algumas tolerâncias que podem acontecer pelo uso do fármaco, que é frente a apresentar uma tontura e a própria hipotensão ortostática, que é por causa da seletividade nos receptores alfa 1 do organismo. Então a olanzapina é um dos fármacos também muito empregados como antipsicóticos. E o último fármaco que falaremos hoje, né, é a quetiapina. A quetiapina, então, ela também tem vários receptores, aonde ela se liga, não é apenas o receptor D2
e o receptor 5-HT2A, que nós vimos que são os principais, também se ligam no receptor, tem atividade sobre o receptor H1 e o receptor alfa-1 e alfa-2. Por isso que causa reações adversas parasimpáticas pelo receptor, o receptor M1 também, receptor muscarínico também. Por isso que causa boca seca, constipação, tontura, sonolência, né? Sonolência pelo H1, hipotensão ortostática pelo receptor alfa-1 e alfa-2 e o ganho de peso também pelo receptor, o receptor H1. Pessoal, trouxemos esses fármacos dessa forma para a gente poder entender que as reações adversas de determinadas classes farmacológicas advêm dessa pouca seletividade, mas tem muitos e muitas outras classes que trabalham também, que apresentam esse tipo de problema. Os quadros psicóticos da infância são tratados muitas vezes com a troca entre fármacos típicos e atípicos, por causa do ganho de peso que os atípicos causam e dos efeitos de embotamento sentimental que os típicos vão comprometer o organismo. Então nós temos uma troca muitas vezes. Ora é feito com atípico, ora com típico. Isso vai sendo um ciclo para tentar tratar a doença sem comprometer nem de um lado nem do outro. A agressividade, né, os surtos psicóticos de pacientes com uma importância maior nos quadros positivos da doença, esses são os alvos, né, de tratamento com antipsicóticos típicos principalmente. São esses os alvos farmacológicos principalmente dessa classe, né? Aquelas pacientes com agressividade, com agitação, tanto que dentro do hospital, né, os fármacos dos antipsicóticos típicos são utilizados como calmante de maneira geral, como sedativos. Quadros depressivos refratários são muito tratados com antipsicóticos, né? Transtornos disruptivos de conduta na puberdade também são muito empregados antipsicóticos e também, claro, nos transtornos bipolares, normalmente quando ocorre um indício de que possa dar origem a uma psicose. Muito bem, pessoal, então essa aula ela trouxe um pouco sobre fármacos antipsicóticos. Podemos ter mais aulas, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da aula, se querem mais aulas sobre o tema e outros temas dos psicofármacos. Nós vamos olhar aqui os comentários de vocês, respondê-los e pegar esse apanhado de novas ideias para a produção dos novos vídeos aqui no canal. Não esqueçam de deixar um like, de se inscreverem no canal e de ativarem as notificações, para que nas próximas semanas a gente possa enviar mais e mais vídeos para que você possa conhecer um pouco mais da farmacologia. E se você tiver interesse em aprender farmacologia de maneira aprofundada, não só em 20 minutos aqui, mais no máximo 1 hora que teve essas duas aulas, mas com mais de 70 horas de aula e com diversos materiais complementares, eu te convido a acessar o link aqui embaixo, que é da nossa plataforma de ensino Farmacologia Aplicada 2.0. Tenho certeza que você vai gostar muito de aprender farmacologia do jeito certo e de um jeito fácil de aprender. Até mais, pessoal, e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.